Queridas, bom dia. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de República Velha, né? Semana passada nós trabalhamos toda a estrutura da República Velha, eu mostrei para vocês como, né, que essa república foi pensada, as possibilidades, né? A primeira fase, que foi a fase militar, que nós chamamos de República da Espada, falamos da estrutura positivista dessa república, falamos da construção constitucional, da primeira Constituição republicana, e depois nós trabalhamos esse período de crise da República da Espada, onde as oligarquias não conseguiam vantagens políticas, daí elas lutaram contra os governos de base militar, né? Então, na nossa última aula, nós falamos da estrutura da fase da República Velha, conhecida como República Oligárquica, né? A República Oligárquica tinha uma estrutura dividida em 3 esferas, aí falamos da política do café com leite, o que era, a política dos governadores, como funcionava, depois falamos também o que foi o coronelismo, como que esses coronéis conseguiam manter a base política de acordo com o interesse dessas oligarquias. E aí, para que você entendesse essa base política, nós trabalhamos as práticas coronelistas, né? O clientelismo, o curral eleitoral, a degola, né? O voto de cabresto. Depois, partimos para o primeiro conflito da República Velha de base popular, que foi a Guerra de Canudos. Nós terminamos a nossa última aula falando da Guerra de Canudos. E aí eu dividi com vocês os conflitos da República Velha em conflitos messiânicos, conflitos de base militar e conflitos populares, né? O primeiro conflito que nós trabalhamos foi um conflito messiânico, ele ganha esse nome, com 2 S mesmo, de Messias, porque tinha um líder religioso, no caso da Guerra de Canudos, né, era Antônio Conselheiro. Hoje nós partiremos para o segundo movimento messiânico, que foi a Guerra de Contestado, tá? Então, assim, quando caem esses conflitos da República Velha, geralmente, principalmente em estaduais, particulares, é meio que uma pegadinha, porque foi um momento de muita fragilidade, ocorreram vários conflitos, e essa característica, o fato de ter sido um conflito de base religiosa, pode estar ali inserido num texto, pode vir como uma pegadinha para vocês, e aí vocês separam bem. Conflitos messiânicos, o Brasil só teve 2, né? Que foi o de Canudos, que nós trabalhamos na última aula, e esse de Contestado, que nós vamos trabalhar agora, tá? Vamos lá. A palavra já fala, né? Guerra de Contestado, tá? Contestando o que, né? Primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é que quando trabalhamos Guerra de Canudos, nós estávamos no final do século XIX, né? Então, a Guerra de Canudos foi um dos primeiros movimentos da República Brasileira. E ela já contestava a República, né? Era um movimento que defendia a monarquia, dentre outras coisas. Esse movimento aqui já é um movimento de base no sul do Brasil, com uma estrutura um pouco diferente daquela que nós trabalhamos na Guerra de Canudos, tá? Porque a região que nós estamos falando aqui é uma região entre Santa Catarina e Paraná. Nesse momento, essa região tinha várias comunidades campesinas que compartilhavam terra e interesses, né? Nessa região, que eu vou mostrar um mapa para vocês daqui a pouquinho, essa região foi uma região cedida pelo governo brasileiro em 1912 para a construção de uma estrada de ferro que ligaria esses 2 estados, Santa Catarina e Paraná, a São Paulo, especificamente a Santos, onde os produtos produzidos nessa região seriam exportados, tá? Essa região, parte dessas terras foram doadas, foram concedidos para a construção de uma ferrovia que seria construída por ingleses e estadunidenses. E é isso que vai provocar, vai ser a base para essa revolta.
tá? Então, por que que ela ganha esse parecer messiânico? Porque ela também tinha um líder religioso. Esses campesinos tinham um guia religioso de nome José Maria, e não João, como está aqui embaixo, tá? Era um monge, era um homem que divulgava a palavra de Deus entre esses campesinos e acabava tendo uma influência além da religião, era uma influência também política, tá? Então, olha só, olha lá, apontando as causas, né? A exploração dos camponeses, principalmente, né? Por isso a luta por terra, para ter terra nessa região, os benefícios para as empresas inglesas e americanas, e essa concessão da terra, porque isso não foi debatido com a população da região, isso precisa ficar claro. A terra foi concedida pelo Estado e os camponeses que viviam nessa região foram expulsos. Sendo expulsos, eles começaram a ficar marginalizados, sem ter terra para poder plantar e morar e tudo mais. E é aí que o discurso consolador e religioso do José Maria vai ganhar força. Tá? Ele também era um monarquista, ele acreditava que eles seriam salvos por Dom Sebastião, que Dom Sebastião iria voltar, né? O rei que desapareceu de Portugal iria salvá-los dessa república. Ele também tinha esse discurso contra a república, que no olhar dele também não estava atendendo às necessidades das pessoas mais carentes, né? O nome da guerra ficou marcado como contestado justamente porque eles queriam contestar a terra que perderam, que é essa região aqui, ó, essa região entre Santa Catarina e Paraná. A ideia era construir uma estrada de ferro que ligasse o Rio Grande do Sul, aqui ó, as principais cidades, tá vendo? Passasse pelo Paraná, por Santa Catarina, perdão, pelo Paraná, e chegasse até São Paulo. Então, tudo que fosse produzido nessa região aqui seria escoado por essa estrada de ferro, né? Um dos questionamentos era o porquê que essa estrada de ferro seria cedida à Inglaterra e os Estados Unidos. Bom, o que você precisa saber? Que essas pessoas foram expulsas, mas elas não aceitaram e passaram por um período de resistência. E é aí que vai acontecer a guerra, né? Eles vão resistir com a condição que tinham. Quando o Estado percebe que esses camponeses não estavam saindo, estavam resistindo, atacando os membros das empresas e evitando de todas as formas que essa terra fosse ocupada pela empresa que iria construir a ferrovia, é que o exército vai para lá e, mais uma vez, de forma extremamente violenta, sem arrumar uma solução concreta para o problema, né? Porque poderia ter acontecido, não, olha só, vocês saem daqui, mas eu vou dar outra terra para que vocês continuem a plantar. Isso não vai acontecer, tá? E aí que o aspecto religioso vai ganhar força, porque belicamente o grupo não tinha poder nenhum para poder permanecer ali. Mas ele vai resistir por conta do aspecto religioso, por conta da crença de que seriam salvos se lutassem por aquela terra, por acreditar que aquela terra era deles e que eles tinham sido abençoados por ela e tudo mais. E ali eles vão resistir. Tanto é que essa resistência que faz com que esse conflito dure 4 anos, para pensar, 4 anos. 4 anos é o tempo que durou a Primeira Guerra Mundial, quase, né? Um conflito vai durar 4 anos e vai levar ao extermínio da maior parte da população campesina que ocupava essa região em rosa que está aí no mapa para você, tá? A maior parte da população que vivia ali, esse aqui é um dos poucos registros que nós temos do conflito, né? A maior parte da população que vivia ali vai ser morta pelo exército justamente por resistir, né, a esse processo de ocupação, tá? Então, o conflito acaba com o fim do grupo campesino que vivia na região do Contestado. Bom, agora que nós trabalhamos os dois movimentos messiânicos, alguma dúvida em Contestado aqui? Vivian, Natália, Breno, alguma dúvida?
Tá. Agora que a gente trabalhou esses dois movimentos messiânicos, né, em regiões diferentes, um no Nordeste, outro no Sul, vocês entenderam por que que ganhou esse nome messiânico? Nós vamos falar de movimentos populares. Isso aqui não foi uma guerra, nós vamos falar agora de um movimento marginal, na verdade, né, que foi o cangaço, também conhecido como banditismo social, que não foi um movimento de curto prazo, olha lá, ele começa em 1890 e vai até 1940, então foi um movimento que durou 50 anos, entrou para a história do Brasil de várias formas, não só pela força que tinha, mas também pelos aspectos culturais, né? Prof, Oi. licença, mas tipo assim, teve os de base religiosa, isso aí seria de que base, mais ou menos? Esse daí, ele nasce de base popular, porque são ex-funcionários de coronéis que vão participar do movimento, né? Beleza. Eram os capangas, os homens que prestavam serviço aos coronéis, que vão abandonar esses coronéis e vão formar essas milícias, né? Que era uma espécie de milícia, grupos armados, né? Beleza. Obrigada. Então, essa base aqui, esse movimento aqui, ele vai durar 50 anos no Brasil. Eram vários bandos, tá? Não era um bando só. Um marco mesmo, foram dois bandos muito fortes, o de Lampião e o de Curisco, que foram os dois bandos mais poderosos. Esses bandos, eles militavam pessoas que viviam em condições de miséria no Nordeste, prestavam serviços para esses coronéis, mas não viam promoção na sua vida. Pelo contrário, eles percebiam que a concentração de terra na mão desses coronéis e o poder que esses homens tinham acabava submetendo a maior parte da população à miséria, e em cima desses discursos que esses bandos vão se formar numa ideia social assim que cria meio que um mito, né? Que é um mito que a gente chama mito de Robin Hood, que é aquele que rouba dos ricos para dar para os pobres, né? Então, o que esse grupo fazia? Eles invadiam fazendas, eles invadiam propriedades, roubavam ali aquilo que era produzido, dinheiro, armas, instrumentos de trabalho, né? E redistribuíam nas comunidades que eles tinham aproximação, né? Quais eram as causas? Quais eram as justificativas? Olha só, foi um movimento que durou 50 anos, mas foi um movimento que surgiu por consequência de vários outros movimentos históricos, né? Não é de agora que nós falamos que o Nordeste é abandonado depois do ciclo do açúcar. Então, nós vamos perceber ali que a República, ela também não vai atender às necessidades dos nordestinos. Isso ficou claro em Canudos e isso vai ficar claro aqui também, né? Uma região que vai passar por várias dificuldades. Então, as causas são muito parecidas com as causas da Guerra de Canudos. Olha lá, miséria crônica da população, a seca, a má distribuição de terras, o descaso do Estado com a região e esse poder dos coronéis com os pobres. Essa força que os coronéis tinham, que submetia essas pessoas a várias coisas, dentre elas a obrigação de segui-los politicamente. Então, esses bandos eles vão surgir da revolta, de pessoas que em algum momento, de certa forma, dependeram desses coronéis e que agora vão se unir contra esses coronéis. Lembrando que é um movimento que vai acontecer em todo o Nordeste, então tinha bandos espalhados por todo o Nordeste e chega à divisa da Bahia com o Espírito Santo. E não dura 50 dias, ele vai durar 50 anos. E esse movimento também vai provocar, de certa forma, medo nos homens mais poderosos do Nordeste naquela época, porque o coronelismo ele foi muito forte no Nordeste. Ele foi muito forte no Nordeste. E, infelizmente, ainda é. Por isso que o Nordeste consegue manter alguns grupos políticos até hoje a nível federal, como é a família Collor, Calheiros, Sarney, né, e tantas outras, que são aí herdeiras deste momento histórico, ok?
Então vamos lá, ó. Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia volante. Pelo tempo que o movimento durou, vocês percebem que não foi uma coisa fácil de se acabar, né? Eram muito unidos nesse propósito. Existia uma hierarquia no bando do cangaço. Eles respeitavam essas hierarquias, essas regras. Tanto no comportamento quanto na vestimenta. Daqui a pouco eu vou mostrar as roupas, vocês vão perceber isso, né? Eles foram assim, foi o único movimento social que realmente provocou medo nos coronéis. Mas eles provocaram medo porque eles conheciam muito bem o cotidiano dessas fazendas. Então, eles sabiam o que acontecia lá. Então, as invasões eram certeiras, tá? Tem uma obra de Ariano Suassuna, que todo mundo conhece, o Alto da Compadecida, né? Que passa nessa época, inclusive tem personagens ligados ao cangaço no filme, e que já apareceu em provas, né? Trechos da obra para falar do movimento de cangaço, né? Assim como apareceu também a literatura de cordel, que é uma herança desse momento e desses grupos, né? Aqui tá o que restou, assim, o fim do grupo de Lampião, né? O que acontece? Como esses dois bandos eram mais fortes, o de Curisco, e o Curisco virou até um adjetivo, né? Não é da época de vocês, é da minha época. Quando você falava com uma criança, era um curisco, era uma criança difícil de deter, um cão chupando manga, né? Virou um adjetivo. Os dois bandos, o de Curisco e o de Lampião, foram bandos que viraram inimigos do Estado. Então, qual era a ordem? Prender e exterminar a qualquer custo para poder servir de exemplo para os outros bandos, para os bandos mais fracos. Então, quando a polícia volante pegou o bando de Lampião, decapitou o bando e expôs a cabeça de cada cangaceiro em praça pública, junto com o chapéu e as munições e os cintos. E tudo isso aí tem um símbolo, tá? Olha só, lá em cima as máquinas de costura, não sei se vocês observaram antes, tá? As máquinas de costura, e cada chapéu ele tem um símbolo diferente em cima, que mostra ali a hierarquia, quem que era aquela pessoa no bando, qual era o poder que ela tinha ali, sabe? E eles mesmos confeccionavam as roupas deles, né? Até hoje isso é símbolo no Nordeste, o colete, o chapéu, aquilo que eles escreviam, eram grupos extremamente organizados e com regras muito bem estabelecidas. A princípio, esse bando era só de homens, tá? Era só de homens. E aí o Lampião se apaixona por Maria Bonita, que é a primeira mulher a entrar no bando, né? Quando ela entra, ela vai abrir ali, né? Não que ela quisesse, tá? Porque os últimos estudos sobre Maria Bonita narra que ela não era uma mulher muito que apoiava as outras mulheres no bando, não. Ela queria manter ali a postura dela da mulher mais importante, mais poderosa, e às vezes ela até apoiava o castigo de outras mulheres, né? Isso foi uma obra que lançou, eu esqueci o nome da escritora, ela até foi no Pedro Bial, tem 1 ano e meio mais ou menos que ela lançou um livro falando sobre Maria Bonita especificamente. Depois que ela entrou no bando, o bando decidiu que aqueles que arrumassem uma companheira poderia fazer parte do bando. Mas para fazer parte do bando tinha que acatar as regras. Então, ela também atirava, ela também matava, ela tinha que participar de todos os movimentos juntos, né? Aqui é uma foto do bando, ela está aqui no meio, né? Não tem uma foto onde aparece todo o bando junto com as outras mulheres, mas nesse livro tem, eu esqueci o nome da mulher, daqui a pouco eu lembro, da escritora, tá? Então, como um movimento de banditismo social, nós falamos aqui, esse movimento que durou 50 anos, ele começa com caráter militar, popular, ganha, obviamente, uma força militar aqui, porque eles treinavam, eles vão roubar, eles vão invadir fazendas, eles vão matar coronéis, então eles vão desenvolver ali uma coisa meio que militar. Só em 1940
é que isso cai por terra, esses bandos acabam. O último bando a ser preso foi o do Curisco, por isso essa fama, por isso que virou adjetivo. Mas é importante dizer que no Rio Grande do Norte, nessa última década agora, surgiu um grupo que é considerado aí o novo cangaço, tá? Mas que age mesmo como milícia, não tem essa coisa muito ideológica, não, tá? Eu sei disso porque eu tenho amigos que moram lá e tocaram no assunto comigo, mas não sei assim profundamente como que funciona esse movimento, não. Agora a gente vai falar de outro movimento popular, e esse movimento aqui é uma aposta. Eu acredito que ele pode sim cair, principalmente nas estaduais e nas particulares, porque o Enem não abordou tanto o Brasil, né? Acho que até uma fuga meio que política, mas não abordou a nossa história como vinha nos últimos anos. Mas a revolta da vacina é um tema que está muito em alta, porque o Brasil passou mais de 30 anos combatendo várias doenças, as vacinas, as pessoas tomavam a vacina e com o tempo elas começaram a não ver mais determinadas doenças. E o que aconteceu? Esse ano o Brasil não bateu nenhuma meta de vacina. Não sei se vocês viram essa reportagem semana passada. Eu fiquei assim, como assim? Não bateu nenhuma meta? Não bateu nenhuma meta. E aí os estudiosos dizem que, como não se vê mais determinadas doenças, obviamente não vai ver. Se eles tomaram a vacina, não vão ver, ok? As pessoas começaram a diminuir a frequência, a não querer mais tomar a vacina, né? A revolta da vacina foi um grande movimento popular, durou alguns dias só, que aconteceu no Rio de Janeiro, no iniciozinho do século XX, por consequências de outros movimentos do momento mesmo, né? Nós tínhamos ali no Rio de Janeiro a capital do Brasil, era a cidade mais populosa, entrava e saía muita gente, porto, aquelas relações comerciais tal, e era uma cidade que, apesar da quantidade do número populacional, não tinha um desenvolvimento, saneamento básico eficiente. E o que vai acontecer no final do século XIX, no iniciozinho do século XX? Vai crescer e muito o número de cortiços no Rio de Janeiro. Vai chegar muito imigrante, vai vir a abolição, muitas pessoas vão procurar a capital para poder viver, e essas casas, esses lugares que não tinham muita assistência, né? A parte física muito danificada vai proliferar. E junto com isso, vem as doenças, né? Então, nesse momento, quais eram as doenças que se encontravam no Rio de Janeiro? A febre amarela, a peste bubônica, que é a peste negra, tá? Que ela tem várias fases na história, que a gente já conversou sobre isso, e a varíola. Sendo que a febre amarela, nesse momento aqui, ela vai ganhar uma força muito grande, vai se transformar numa epidemia, e é aí que o governo vai pedir uma solução, né? Ele vai buscar ajuda com o sanitarista Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz vai desenvolver a vacina e o Estado vai optar pela vacinação obrigatória, ou seja, você não tinha a opção de não tomar essa vacina. Contudo, pela falta de esclarecimento do que é uma vacina, de como ela era feita, de como ela era aplicada e dos efeitos colaterais que essa vacina poderia causar, né, que o movimento vai acontecer. Por quê? Hoje existe, além de todos os meios de comunicação que a gente conhece, ainda tem aplicativos, rádio, né, tudo, que as pessoas vão ficar sabendo de alguma forma do que se trata. Naquela época não existia ainda no Brasil nem rádio, então como que as coisas se espalhavam? Através da rádio peão. E como as pessoas não tinham conhecimento concreto do que era a vacina, onde ela seria aplicada e quais seriam os efeitos colaterais, a conversa ia passando
ia mudando o contexto e acabava ganhando uma proporção muito maior. Quando a vigilância sanitária passa para aplicar a vacina, o que corria na boca miúda? Que essa vacina queria exterminar pobre, negro, velho, que ia causar isso, que ia causar aquilo outro. A população, sem saber exatamente do que se tratava, se rebela contra esse Estado, né? Aqui tem né, no dia, no movimento da revolta, o Estado resolve que vai jogar os cortiços no chão, né, que ia tirar aquela população dali, porque os cortiços eram o lugar onde as doenças mais se espalhavam. Na verdade, tinha um desejo também de modernizar a capital, de vivenciar a bela época que o mundo estava vivendo, né? Então, jogar os cortiços no chão era fazer uma reforma no centro do Rio de Janeiro. Eles aproveitam as duas coisas, começam aí uma revolta, né? Primeiro, a revolta por ser obrigada a tomar uma vacina que eles não sabiam nem o que era direito. Depois se soma ao fato dos cortiços estarem sendo jogados no chão. Isso tudo vai ganhando um volume, né? E esse conflito dura 2, 3 dias, as pessoas vão para a rua, aí tem um bonde que eles viraram, né? E atacaram Oswaldo Cruz com a sua comitiva. Aqui tem até um desenho que é clássico, né? Que eles lutaram, eles jogaram em cima dos agentes de saúde aquilo que eles tinham em casa. É panela, é água quente, é o que tiver, porque não queriam, né? A vacina. É um marco da saúde pública no Brasil e também mostra ali a dificuldade que existia de diálogo entre o Estado e essa população, né? Foi aí a primeira revolta popular no ambiente urbano que ganhou realmente uma força muito grande, né? Apesar da intenção do Estado ser uma intenção benéfica, você observa o que a falta de comunicação pode fazer. Agora, existe uma coisa que acontece aqui que é importante também pontuar, é que o bota abaixo, a alternativa encontrada, ganhou o nome de bota abaixo, que é o quê? Jogar os cortiços no chão. Cortiço, gente, funcionava mais ou menos assim, eram vários quartos com pouca ventilação, famílias inteiras moravam dentro daqueles quartos ali e usavam o mesmo banheiro, sabe? Várias famílias usando um banheiro só, uma área de serviço só. Então, não existia higiene ali. No sistema de esgoto não existia nada. Então, a prefeitura resolve, o governo do estado resolve jogar esses cortiços no chão. E as pessoas que viviam nesses cortiços, para onde elas vão, né? E aí tem um livro, O Cortiço, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Se não ouviram falar, busquem o resumo, tenta saber, que fala do cotidiano, né? Porque era um lugar em que imigrantes e ex-escravizados viviam, né? Pessoas que buscavam ali a melhoria na vida delas e que quando o cortiço cai, elas vão buscar outros lugares para viver. E é aí que vai surgir a primeira favela do Brasil. A primeira favela do Brasil se chamava Morro da Providência, que é a primeira coisa que eles fazem, né? Não tinha condição de ficar ali, eles sobem, jogam umas árvores no chão, constroem uns barracos, eles ficavam mais seguros lá, porque eles achavam que ninguém ia derrubar nada, e ali começa a nascer a primeira favela, a primeira comunidade, chamada Morro da Providência, ok? Alguma dúvida até? Duas coisas. Você falou que é a primeira revolta urbana com... De caráter popular, assim. E a outra coisa, qual é a epidemia que estava acontecendo de varíola de febre amarela? Na verdade, tinham 3 doenças no Rio de Janeiro. A que ganhou mais volume nessa época foi a febre amarela, assim, a varíola, né? Mas eles também tinham a peste bubônica, que acontece no Brasil no iniciozinho também, do início do século XX. Ah, tá, Mas beleza. a vacina era para febre amarela e varíola, né? Eles não queriam tomar. Vamos para o próximo movimento? Será que dá tempo? Vamos lá.
Nosso próximo movimento é um movimento de caráter militar, mas que também traz heranças sociais, né? Militar porque aconteceu dentro da Marinha, né? Que é a revolta da Chibata. A revolta da Chibata é uma revolta conhecida por vocês, com certeza, vocês vão lembrar, porque é um marco, né? Impossível o menino passar pelo ensino fundamental e esquecer dessa revolta. O nome já fala a causa, né? Só que a gente precisa lembrar que estamos em 1910, 20 anos depois do fim da escravidão no Brasil, 22 anos depois, e ainda existia o hábito de se castigar com chibatadas. E esse hábito existia dentro da Marinha brasileira. Olha a coisa absurda, né? Isso acho que deixa bem claro que a assinatura de um documento não muda o olhar da sociedade em relação às coisas, né? Se isso permanecia é porque eles ainda estavam presos àquele momento histórico, né? Era comum dentro da Marinha Brasileira, todas as vezes que um marinheiro vacilasse, ser castigado com 25 chicotadas. Era uma ação comum. Aqui embaixo tem uma imagem de uma tela de Debré que nos remete a este período, né? Na época da escravização no Brasil, que as pessoas eram castigadas dessa forma. Só que essa revolta, na verdade, ela teve um estupim, né? O estupim foi quando um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues se envolveu numa briga dentro de uma embarcação, a embarcação chamava-se Minas Gerais, e quando ele foi punido, ele reage à punição, e ao invés de ser castigado com 25 chicotadas, ele é castigado com 250 chicotadas. O que vai provocar, obviamente, uma revolta dentro da embarcação, né? E aí os revoltosos vão tomar o navio, vão matar os líderes, né? Os comandantes do navio. O movimento vai ganhar uma atenção muito grande, porque vai pedir apoio de outras embarcações. Isso tudo vai acontecer aonde, né? Tanto a morte do comandante quanto de mais 3 oficiais, os marinheiros vão tomar conta da embarcação. Isso tudo vai acontecer na Baía de Guanabara, ou seja, na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, aquele ali era o momento que esses marinheiros iriam dividir a história. Ou eles continuariam ali aceitando aquelas condições, aceitando os castigos, aceitando a comida ruim que era servida, as péssimas condições de trabalho e o ambiente e tudo mais, ou eles continuariam aceitando aquilo ali, ou iriam romper de vez, né? E aí eles buscam pela revolta. Essa revolta teve como líder o Almirante Negro, aqui é o nome que ele ganha na época e que virou o nome de uma música, né? Uma música composta pelo Aldir Blanc, esse que morreu agora durante o início da pandemia, e o Oswaldo, ou não, João Bosco, né? Os dois fazem a música junto, e quem interpretava muito bem essa música era Elis Regina, né? O Almirante Negro. Depois vocês podem até ouvir essa música. O líder foi o João Cândido. O João Cândido, ele foi inclusive interpretado pelo Lázaro Ramos na novela Lado a Lado. Não sei se vocês chegaram a assistir, né? A novela Lado a Lado, ela passou, ela ganha um prêmio internacional, e ela narra esses dois movimentos, a revolta da vacina e a revolta da chibata. Acontece uma cena especificamente dessa novela, que é a cena da tomada da embarcação pelos revoltosos da revolta da chibata, foi uma das cenas mais caras da história do Brasil, porque eles reproduziram tal qual foi mesmo o movimento, né? E aí o João Cândido, ele assume a liderança desse movimento quando ele resolve escrever uma carta, e ele desce do encoraçado e lê essa carta para os jornalistas, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Nessa carta, ele fala dos castigos físicos, das condições que eles dormiam, da alimentação,
e pede o quê? Olha só, se mudar isso, acabar os castigos físicos, melhorar a comida, a gente volta a trabalhar normalmente, só que nós queremos ser perdoados. A anistia é isso. Perdão de quê? Pelo fato de ter matado o comandante mais os 3 outros representantes da Marinha dentro da embarcação. Então, eles queriam, além do fim dos castigos físicos, a melhoria nas condições de trabalho e anistia. Anistia, então, seria o perdão. Como já tinham 3 embarcações na Baía de Guanabara, a pressão era muito grande contra o Estado, o que o governo resolve fazer? Vamos aceitar. Nós vamos aceitar sim. Vocês podem acabar o movimento. Olha lá, eles todos, né, esperando uma resposta do Estado. Se vocês não nos perdoarem, não acontecer isso, nós vamos bombardear o Rio de Janeiro. E aí, o governador na época, né, o presidente, perdão, na época, o Hermes da Fonseca, resolve então aceitar. Beleza. Vamos acabar com os castigos físicos, tudo mais, e aí os marinheiros descem da embarcação, se entregam, esperando com que o Estado cumprisse com suas palavras, com a sua palavra. E isso não vai acontecer. O que ele vai fazer? Ele vai castigar, sim, as pessoas que estavam envolvidas, né? Ele recolhe as armas, ele manda alguns para Amazonas, ele manda para o norte para poder participar da extração de borracha, mas os principais líderes eles vão mandar para a Ilha das Cobras. Eu convido vocês depois a assistirem vídeos de curiosidades sobre essa ilha. Essa Ilha das Cobras era um lugar que nesse momento aqui eles mandavam as pessoas para serem castigadas. Eles faziam buracos no chão, enchiam de cal e deixavam essas pessoas lá. Mas ela não ganha o nome de Ilha das Cobras porque tinha cobra, tinha muita cobra. Sobreviver lá, tanto é que hoje é proibido, ninguém pode entrar mais nessa ilha. Não pode mais. Era muito. Sobreviver lá era quase que um milagre. Então, por que ele mandou esse povo para lá? Porque ele queria mesmo que eles, né, não voltassem. Opa, passei demais. Ele queria que não voltasse, obviamente, né? Só que alguns vão sobreviver. Dentre eles, o João Cândido. O João Cândido sobrevive à Ilha das Cobras. Só que como ele era o líder e ele chamou muita atenção durante o movimento, a imprensa ficava em cima. E o João Cândido? E como é que está o João Cândido? E quando o João Cândido volta? Começou essa pressão toda, né? Mesmo as condições de vida lá sendo insuportáveis, né? Ele consegue sobreviver. Só que quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele volta para ficar como é que a gente chama? Tipo um manicômio, um hospício, né? Eles acusam ele de que ele estava ficando doido. Na verdade, o que acontece? Só sobrevive João Cândido e o Avelino de Lira. Só sobreviveu os dois, que foram para a Ilha das Cobras, tá? Vários foram para a Amazônia. E aí ele fica um tempão internado nesse hospício, depois ele sai e ninguém consegue fazer com que ele volte a trabalhar, nem em canto nenhum na Marinha. E ele começa a viver de forma muito difícil. E termina os dias dele, gente, olha só, o homem foi líder de um movimento que acabou com os castigos físicos dentro da Marinha, que fez com que a imprensa olhasse de outra forma para a Marinha brasileira, que pressionou o Estado durante semanas. Ele terminou os dias dele como biscateiro. Biscateiro é a pessoa que carrega peso, transporta as coisas nas costas, no centro do Rio de Janeiro. E ele viveu um tempão, tá? Ele viveu, acho que uns 20, 30 anos depois ainda. Ele termina os dias dele dessa forma, carregando peso na praça, carregando mercadorias de um lugar para o outro. E aí, todos os anos, quando fazia aniversário do movimento, as pessoas iam atrás dele para dar entrevistas. No final, ele já não queria mais, porque ele viu que tudo aquilo que ele tinha feito não fez sentido, uma vez que ele estava terminando os dias dele daquele jeito. De certa forma, ele foi o líder, né? Um dos líderes, o herói daquele movimento.
sobreviveu a uma coisa que quase ninguém sobrevivia, que era a Ilha das Cobras, e terminou os dias dele daquele jeito, né? Naquelas condições, como um biscateiro no centro do Rio de Janeiro. Aqui estão os jornais da época, né? Que falam dessa revolta, do quanto que ela foi forte no momento, né? Mas eles foram traídos, na verdade, eles são traídos. Hermes da Fonseca dá a palavra e depois tira, né? Gente, para terminar a República Velha, só falta falar da Semana da Arte Moderna e da questão do voto feminino, que agora é uma das habilidades mais cobradas no ensino médio e que com certeza vai aparecer aí, vai aparecer em outras provas também, né? A conquista, a questão das conquistas femininas durante a primeira fase do século XX. Então, na nossa próxima aula, nós vamos terminar a República Velha, nós vamos falar da Semana da Arte Moderna, da aproximação da Igreja do Estado novamente, do fim da República do Café com Leite e da questão do voto feminino, ok? Alguma dúvida aqui, queridos? Sim. Então, até segunda, se Deus nos permitir, tá bom? Beijo. Oi, amor, fala. A gente já mandou esse slide pro grupo? Ai, cara, eu esqueço disso, Natália. Você me lembra daqui a pouquinho? Eu tenho mais uma aula agora, tarde eu tenho uma reunião. Eu mando. Beleza, beijinho. Beijo.